para a nossa videoaula de História. Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. E vamos manter os cuidados na prevenção da nossa vida, que é o nosso bem mais precioso, usando o uso de máscara, o uso do álcool em gel, evitando aglomeração, mantendo o isolamento social. A vida de todos os seres humanos importa. Então, hoje a nossa videoaula, ela vai estar focada nas páginas 36 e 37 do nosso livro didático. E que iremos também responder as questões da página 36, que é observando e explorando a imagem. Vamos lá ao nosso assunto. Vamos então, videoaula 1 de História, reforçando o capítulo 2, as civilizações da América, com foco nos temas, os povos nativos do Brasil e as formas de organização das aldeias, das páginas 36 e 37 no livro didático. E responder às questões A e B, explorando a imagem da página 36. Todos reforçando, não é, que o nosso capítulo nas videoaulas anteriores, eu sempre ressaltei, todos nós sabemos que antes da chegada dos europeus ao espaço territorial, que é o continente no qual vivemos, América, assim também a chegada dos portugueses, também europeus, no espaço territorial, que hoje são as terras do Brasil, o país no qual vivemos, já existiam pessoas aqui morando. E essas pessoas, por um equívoco, foram chamadas de índios. Acredita-se que tinham milhões de pessoas vivendo aqui. E que do encontro com os povos que foram chamados de índios, com os europeus, esses povos, os povos nativos da terra, os povos indígenas, tiveram que modificar o seu modo de vida. Mas mesmo assim, a diversidade cultural desse povo é enorme. E no caso nosso, do povo brasileiro, os povos indígenas, eles ajudaram a formar o que nós somos hoje, um povo brasileiro. Tanto dos nossos costumes, como na nossa aparência, como também na língua que falamos. Embora que a nossa língua, a língua falada no nosso país, é a língua portuguesa ou português, mas nós temos palavras de origem indígena, assim também como nós temos palavras de origem africana. E que nós também, na nossa cultura, nos nossos costumes, nós temos também costumes que herdamos dos povos africanos que vieram para cá como escravizados, assim também como temos costumes que herdamos dos povos indígenas e dos povos europeus portugueses. Então, vamos lá. Os povos nativos do Brasil. De acordo com vários estudos, no início do século XV, havia cerca de 3 milhões de indígenas vivendo nas terras que hoje chamada Brasil. Os indígenas estavam agrupados em cerca de 900 povos diferentes: Tupinambá, os Carijó, os Caetés, os Chavantes, o Apiaca. Esses povos apresentavam diferenças entre si e cada um deles tinha seu próprio modo de vida, sua língua, seus costumes e sua crença. Por exemplo, existiam só de línguas indígenas faladas aqui no período da chegada dos portugueses a essas terras chamadas Brasil. Existiam mais de 1000 línguas, sem contar com os dialetos. E que por conta desse contato entre os indígenas e os portugueses, muitos indígenas foram perdendo sua língua de origem. Muitos na atualidade têm, mas muito se perdeu. É tanto que no período da colonização, propriamente dita,
houve momento que a coroa portuguesa, o rei de Portugal, baixou um decreto, uma ordem, que era proibido se falar uma outra língua que não fosse a língua portuguesa, que não fosse o português. Isso também, entre outras questões, contribuíram para que várias línguas indígenas se perdessem com o tempo. É tanto que, de acordo com a nossa Constituição, vocês podem perguntar, o que é isso, professora? Constituição é o conjunto de leis que nos rege. Esse conjunto de leis que está os nossos deveres e os nossos direitos enquanto povo brasileiro. Ela diz o quê? Que deve-se, para se preservar a língua dos povos indígenas, quando os índios vão à escola, eles devem estudar no bilíngue, ou seja, eles devem estudar de acordo com as duas línguas, com o português e com a língua indígena de origem. Muitos indígenas que ainda preservam a sua língua, ou tronco linguístico. Essas terras não se chamava Brasil. Até hoje existe muito estudo para se explicar a origem do nome Brasil. A gente sabe que o nosso país tem esse nome por conta da árvore, o pau-brasil, a árvore cor de brasa, e por isso deram o nome de Brasil. Ainda tem muitas outras controvérsias sobre a respeito da origem do nome do nosso país, Brasil. E que antes, claro, antes da chegada dos portugueses, não se tinha a ideia de país, de nação. Essa ideia de país e nação vai ser criada a partir da nossa independência, a partir de 7 de setembro de 1822, que é quando o Brasil se torna um país livre, deixa de ser colônia de Portugal e passa a ser um país livre, é que se tem essa ideia de um país, de uma nação. Mas antes não, eram terras, né? E cada terra, cada espaço dessas terras que hoje é o Brasil, tinha um nome de acordo com o povo indígena, de acordo com o lugar que o povo indígena vivia, que os nativos da terra viviam. Então, aqui, o território onde atualmente vivemos não se chamava Brasil, antes da chegada dos portugueses. Até por volta de 1500, cada povo indígena tinha um nome próprio para se referir à região onde vivia. Um dos nomes mais conhecidos era o que os tupiniquins. Tupiniquins eram aqueles povos indígenas que habitavam o litoral brasileiro, que tiveram primeiro contato com os portugueses, assim também como os tupinambás. Os tupinambás também se fixavam nas terras onde hoje é Sergipe, o estado no qual moramos. Então, os tupiniquins usavam para se referir à parte do atual litoral brasileiro, Pindorama, que na língua tupi significa terra das palmeiras. A língua tupi-guarani era uma das línguas que os povos indígenas, que os povos nativos do Brasil falavam na chegada dos portugueses. Era uma língua de origem indígena, é tanto que no português que falamos, nós temos várias palavras de origem tupi-guarani, de origem indígena. Por exemplo, o nome da capital do nosso estado, Aracaju, é uma palavra de origem indígena, da língua tupi, que significa cajueiro dos papagaios, entre outras. Vamos ver aí as formas de organização das aldeias. Assim como existiam, né, vários povos aqui vivendo, que eles eram diferentes entre si, diferente no modo de organização social, no modo da língua que falavam, entre outros costumes, eles também se organizavam de forma diferente da organização das suas aldeias, das suas ocas, da organização das aldeias, das ocas. Também se identificava, né, uma tribo indígena pelo modo como eles organizavam a sua aldeia. Então, as formas de organização das aldeias, além das diferenças nos costumes, na língua e nas pinturas corporais, haviam também diferenças nas moradias indígenas. Cada povo tinha uma maneira de organizar sua aldeia. Observe, aí nós temos imagem
de uma aldeia Yanomami. Yanomami é um dos povos indígenas na atualidade que ainda vivem em contato direto com a natureza, como aqueles povos indígenas viviam quando os portugueses aqui chegaram, entre outros. A aldeia Chavante e uma aldeia Tupiniquim. Essa aldeia Tupiniquim, ela é do período ainda de quando os portugueses aqui chegaram, a partir do século XV. Então, vocês vão observando aí, né, as diferenças desses povos organizarem as suas aldeias. E que eu peço que vocês leiam com mais detalhe a página 37 do nosso livro didático, para que vocês entendam melhor, para o melhor entendimento. Agora nós vamos responder o nosso exercício. Nós vamos responder aí a nossa atividade da página 37, que vamos responder a questão A e a questão B de acordo com a imagem. A imagem está aí, mas que vocês visualizam melhor também no nosso livro didático, na página 37. Aí nós temos a letra A e a letra B. Eu peço desculpa que eu não coloquei aí no slide, mas é a letra A e a letra B. Na letra A, temos aí a seguinte questão. Observe a pintura acima e descreva as atividades que estão sendo realizadas pelos indígenas. Vocês observem aí. Aí vamos lá. Aí nós vamos aí dizer qual será o direcionamento da nossa resposta. Há indígenas pegando água em um poço e deitados em redes na aldeia. Então, aí o que eles estão fazendo? Indígenas que estão pegando água no poço, indígenas que estão deitados nas redes. Que nós herdamos, um dos costumes também que nós herdamos dos povos indígenas é dormir em rede. Vocês gostam de dormir em rede? Então, esse hábito que a gente tem de dormir em rede, entre outros costumes, nós herdamos dos povos indígenas. Por exemplo, um prato típico, um prato da nossa mesa, principalmente da mesa do povo nordestino, que somos nós. A farinha. Quem não gosta de uma farinha? Quem não gosta de um feijão com farinha que dá sustância para nós? É a base alimentar nossa, o feijão com a farinha. Então, a técnica de transformar a mandioca em farinha, todo esse processo que a gente às vezes conhece, as casas de farinha. Vocês já foram numa casa de farinha? Uma casa de fazer a farinha, que é muito comum na zona rural. Vocês já viram esse processo de ralar a mandioca, descascar a mandioca, que também é um momento de interação, né, na comunidade, um momento também de muita interação, de muita alegria nas casas de farinha. Se tem muito registro disso. Então, essa técnica de transformar a mandioca em farinha, no beiju, no pé de moleque, nós herdamos de quem? Dos povos indígenas, entre tantos outros costumes. Então, por isso que nós, povo brasileiro, nós somos um povo miscigenado. O que é o povo brasileiro? Resultado de uma grande miscigenação. Vocês podem dizer, vixe, professor, e o que é isso? Miscigenação. Miscigenação, vou dizer bem prático. É a união entre etnias, entre povos diferentes. Por exemplo, quais foram as etnias que se uniram para resultar no povo brasileiro? Os portugueses, que aqui chegaram a partir do século XV, os povos indígenas, que aqui estavam, que eram os donos das terras, e os povos africanos escravizados, que vieram também para aqui, para essas terras Brasil, a partir do século XVI. Foram esses povos que se uniram para resultar no que nós somos hoje, tanto na nossa língua, como nos nossos costumes e na nossa aparência. É por isso que diz, eles contribuíram para a nossa identidade étnico-cultural. E sem contar também que anos depois chegaram para o Brasil quem? Os imigrantes europeus.
os italianos, japoneses, para aumentar ainda mais a nossa diversidade cultural. Por isso que nós somos um povo miscigenado e a gente deve conhecer e preservar os nossos costumes. A letra B, vamos lá agora para a nossa questão, da nossa imagem, página 37. A letra A já comentei, agora vamos à letra B. De acordo com a imagem, como os apiaca costumavam adornar seu corpo. Esse também, questão de pintura, as mulheres gostam muito da pintura, né? A questão do adereço, do brinco, de colar, tanto nós herdamos dos povos africanos, como também dos povos indígenas. A questão da tatuagem, né? Muito em alta nos dias atuais. Tem pessoas que gostam da tatuagem, de pintar o seu corpo. A tatuagem é o quê? Uma pintura do corpo. Então, de acordo com a imagem, né? Aí nós temos o quê? Com penas, plumas, pintura corporal e adereços. Adereços aí, os colares, os brincos. Então, eram essas, fizemos já a resolução comentada das questões A e B. Nossa aula chega ao final. Espero que vocês respondam as duas questões, mas respondam no caderno. Escreva essas duas questões no caderno. E que todos vocês fiquem bem e estejam bem. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Ficamos por aqui com mais uma videoaula de história. Até breve.